Meus irmãos, que a paz de Deus possa reinar em nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião, ao nosso trabalho de estudo, dos ensinamentos do nosso Mestre amado, tão importantes, tão necessários para a nossa vida, principalmente nesse período que estamos vivendo. Nós vamos ler a página de preparo, que é do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de C. Torres Pastorino, capítulo 11, que diz assim: Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença e pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona. Reaja com firmeza, porque o auxílio chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte, tenha bom ânimo. Vamos elevar os nossos pensamentos para podermos estar em contato com os benfeitores espirituais, com o nosso Mestre Jesus, com Deus. Senhor, aqui estamos mais uma vez e te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos por todos os recursos, Senhor, que temos recebido em nossas vidas para podermos superar os desafios, as aflições, Senhor, desses momentos que estamos vivendo, Senhor, nesse período de transição, de provas, de expiações. Queremos te pedir, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos enfermos, que vão pelos nossos pensamentos, pelos irmãos, Senhor, que muitas das vezes, não estando enfermos do corpo físico, mas que se encontram em situações difíceis, Senhor, complicadas, necessitando de apoio, de orientação, da Tua inspiração divina, Senhor, para que possam tomar as melhores decisões, para que não venham a complicar mais ainda as suas vidas, Senhor, já tão atribuladas. Enfim, Mestre, te agradecendo mais uma vez que nós possamos iniciar os nossos estudos dessa noite, dando graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Histórias que Jesus Contou. Hoje nós vamos estudar a parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola encontra-se inicialmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, itens 9 a 14. Lucas começa narrando assim: E disse também essa parábola, Jesus, disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Nós observamos que ele inicia dizendo, e disse também, quer dizer, era uma continuidade. Por quê? Porque antes dele falar essa parábola, né, Jesus contou a parábola da viúva importuna, que trata do dever de orar sem desanimar. Essa parábola que nós vamos estudar hoje também nos fala da oração. Então, agora vamos lembrar o sentido das palavras fariseu e publicano. Na época em que Jesus desempenhou a sua missão entre nós, os religiosos daquele povo se dividiam em seitas. Seitas é como os políticos se dividem em partidos, né?
Seitas também significa partido. E como é que eles se dividiam? Por que eles se dividiam? Era de acordo com as interpretações que eles davam, né, aos ensinamentos trazidos por Moisés. Por Moisés e os outros profetas, mas principalmente por Moisés. Então, eles debatiam muito, discordavam muito. Nessas discordâncias, dessas interpretações da lei de Deus, eles se dividiam e iam formando seitas, que eram divisões por conta dessas interpretações, dessas diversas interpretações. E a gente vai ver que, no caso, né, Moisés foi o missionário, lembrando também, é muito importante, o missionário que teve a incumbência de revelar a existência de Deus, de um Deus único. E recebeu, né, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Moisés desempenhou uma importante missão, né, na face da terra. E os religiosos daquela época se debatiam, né, repetindo, e se dividiam pelas divergências das interpretações, da interpretação da lei. E uma dessas seitas mais influentes era a seita dos fariseus. Era a seita mais antiga, né? E os fariseus tinham como principais características o orgulho pela posição que ocupavam, né? Eles se sentiam superiores por fazerem parte de uma seita muito antiga, e eles também se julgavam, né, mais sábios, mais entendedores da lei. Então, a característica deles era orgulho, e outra coisa também muito séria era o comportamento, os exemplos que eles davam, a maneira de viver, que era totalmente diferente dos ensinamentos que eles sabiam de cor, mas que não praticavam. Pregavam ao povo, mas agiam totalmente diferente. Nós, pelos estudos, nós aprendemos que isso era a maioria dos que faziam parte da seita, porque alguns fariseus eram diferentes. Alguns fariseus não agiam como a maioria, que davam mais importância à parte exterior, à aparência, e não se importavam com o interior. Então, contam, né, os benfeitores que havia fariseus que não seguiam pelo mesmo caminho dessa maioria. Para essa maioria, a religião se resumia às práticas exteriores, ou seja, às cerimônias que realizavam nos seus templos. E eles tratavam os partidários de outras seitas com ódio e desprezo. E publicanos eram cobradores dos impostos devidos ao Império Romano. Lembrando que naquele tempo Roma dominava muitos povos, muitas nações, inclusive o povo judeu. E os publicanos, que de modo geral eram judeus, eram odiados e desprezados pelo seu povo. Então, a maioria dos publicanos, a maioria daqueles que cobravam os impostos devidos ao Império Romano, eram justamente judeus. Então, eles cobravam impostos do seu próprio povo. Por isso que eles eram discriminados, eram odiados, por eles estarem fazendo um trabalho de cobrança justamente para o Império Romano que dominava esse povo. E ainda havia o caso daqueles publicanos que cobravam além do real valor da taxa, entenderam? E esse valor que excedia ao valor real, eles ficavam. Então, eles cobravam mais caro e o excedente ficava para eles. E foi assim que muitos dos publicanos enriqueceram. E a gente vai ver que esta parábola diz que dois homens subiram ao templo para orar.
Um deles era fariseu, o outro era publicano. E como é que o fariseu orava? Orava de pé, dizia consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como este publicano que ali se encontra diante. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. Lembrando que jejuar, no sentido geral, prático, né, que até hoje é usado, estado de quem não se alimenta desde o dia anterior. Então, quando nós vamos fazer determinados exames, nós precisamos estar em jejum. E eles determinam jejum ficar sem se alimentar durante 8 horas, por exemplo. Há casos que é um período maior. Isso se chama jejum. Tem que estar em jejum para fazer determinados exames. Mas também significa, né, aí é o sentido religioso, a abstinência, quer dizer, deixar de se alimentar como forma de penitência durante um determinado tempo que varia de acordo com as religiões ou de acordo com as seitas. Então, jejum é ficar sem alimentar. Era uma forma de penitenciar-se, quer dizer, era uma forma de mostrar o arrependimento pelos erros praticados. Então, por isso que o fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, quer dizer, fico sem me alimentar 2 vezes por semana. Deixava de alimentar o corpo físico para poder se purificar, segundo o pensamento deles, dos pecados que cometiam. Nós sabemos que existe formas de alimentação que têm por objetivo realmente melhorar a situação, o funcionamento do corpo físico. Em determinadas orientações que são médicas, né, realmente, que são usadas para auxiliar o funcionamento do organismo, dependendo da doença que a gente tem. Então, também a gente pode levar para esse sentido. Mas, no contexto, é realmente o sentido de penitência, quer dizer, de arrependimento dos erros cometidos. E tem também a palavra dízimo. Dízimo significa 10ª parte. Aí lá nós encontramos contribuição da 10ª parte das colheitas ou rendimentos que os judeus pagavam ao templo. Essa prática de pagar dízimo continuou, né, através dos tempos, em determinadas religiões, cada uma com o seu critério, né? Pagar, doar a 10ª parte das colheitas, no caso, porque muitos dos seguidores eram lavradores, né? Agricultores, ou rendimentos. Então, algumas religiões ainda praticam, não sei como, de que jeito, essa coisa de ter a obrigação de dar 1/10 daquilo que é dos seus rendimentos. Então, por isso ele disse, né? Jejuo e dou o dízimo de tudo que possuo. Bom, e o publicano, como que ele orava? Estando de pé, de longe, afastado, não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus. Porém, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ó Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus completou dizendo: digo-vos que o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo humilha será exaltado. Jesus terminou a parábola com essas palavras. E nós indagamos o que aconteceu depois dessas 2 orações. Quer dizer, qual foi o resultado, as consequências daquelas 2 orações que Jesus colocou para aqueles que o ouviam.
a prece do fariseu era uma declaração de orgulho, nem merecia ser chamado de prece. Era uma declaração de orgulho. Por quê? O publicano, ao contrário, fez uma prece que significava o grito de uma alma arrependida dos seus pecados. Significava também o reconhecimento dos seus erros e o esforço para se modificar. Nós sabemos que, como mostramos anteriormente, que os publicanos tinham, esse na certa também tinha aquele problema, de cobrar a mais, de enriquecer a poder, do dinheiro que eles cobravam a mais, muitas das vezes de pessoas pobres. Mas eles a si mesmo tiravam a parte excedente para si. Então, era uma das características e, com certeza, ele estava arrependido daquilo que ele vinha fazendo. E, acrescentando também, arrependido e com o objetivo maior de se modificar. Jesus afirmou que Deus atendeu o pedido do publicano e o justificou. O que significa o justificou? Deu-lhe novas forças para que ele se corrigisse e caminhasse honestamente na vida. É aquilo que a gente sempre estuda, que os benfeitores nos orientam. É necessário que haja em nós a sinceridade, um arrependimento sincero. Não basta arrepender-se, reconhecer que errou. É preciso reunir forças para modificar o comportamento. E essas forças são acrescidas, são fortalecidas pelas forças que vêm dos benfeitores espirituais, pelas forças que vêm de Deus, de Jesus, para que possamos ter condições de nos modificarmos, de mudarmos os nossos comportamentos negativos, nossos vícios, as nossas paixões, os nossos defeitos, coisa que não se consegue de um dia para o outro. A modificação interior tem que ser um trabalho permanente, persistente, sem desânimo, para que possamos realmente alcançar esse objetivo. Porque muitos obstáculos terão que ser vencidos para que a gente possa realmente conseguir se desvencilhar desses males que muitas das vezes estão muito enraizados em nós, em nosso interior. Hábitos são coisas enraizadas que precisam ser retirados através de um trabalho, como dissemos, perseverante, incansável. É por isso que Jesus diz, vigiai. Por quê? Porque uma vez adquirido o hábito, é difícil de nós nos desfazermos. Então, Jesus disse, esse justificar quer dizer, deu-lhe novas forças para que ele se corrigisse e caminhasse honestamente na vida, levando também em conta que as nossas atitudes, os nossos hábitos, criam em nós a nossa própria atmosfera. E esse trabalho deve ser incansável para que haja uma renovação da nossa atmosfera espiritual, que vai então dar condições de estarmos ligados com os benfeitores e podermos receber, através dessa ligação, as energias, as inspirações necessárias para esse trabalho de transformação. Com o seu comportamento, o fariseu ignorou os atributos de Deus. Atributos que sabedoria, justiça, presença total em nossas vidas. Ele sabe de tudo que a gente faz, de tudo que acontece, que é chamado de onisciência, quer dizer, saber de tudo, e onipresença, presença em todos os lugares. Então, ele ignorou. Por quê? Que a gente diz, e Clóvis Tavares também comenta, ignorou os atributos de Deus. Por quê? Apresentou ao Pai uma lista do que fazia e ainda assim tudo de aparência, atitudes exteriores. Quer dizer, ele apresentou uma lista, eu faço isso, como se fosse uma cobrança, como se Deus não soubesse de tudo e principalmente como se Deus levasse mais em conta o exterior.
Então, Jesus também coloca essa parábola para os fariseus, para todos nós, para sempre termos esse cuidado, sinceridade, fidelidade interior, porque não somos vistos nem avaliados por aquilo que fazemos exteriormente, pela aparência. Muitas das vezes, através de certas práticas, de certas repetições, esse hábito se torna uma coisa tão normal que aqueles que não nos conhecem profundamente até acreditam. Tem pessoas que fingem muito bem que mudaram, que se transformaram. Alguns até acreditam, porém aqueles que nos acompanham, é como Jesus advertiu, nós somos acompanhados por uma imensidão de testemunhas. Que são essas testemunhas? Muitas das vezes são pessoas que estão ao nosso lado, que pensamos que não têm uma certa visão, próprios encarnados, a gente pensa que engana todo mundo, mas não engana. E também, principalmente, as nossas companhias espirituais. Tanto aqueles que são nossos benfeitores, quanto aqueles que estão ao nosso lado nos vigiando para aproveitarem as brechas que nós damos através do nosso comportamento. Então, é preciso, Jesus adverte para esse cuidado que devemos ter, de não nos preocuparmos tanto com a aparência, porque às vezes pensamos que enganamos a todos os que estão presentes e não. Tem muitos que têm uma visão muito ampla e também uma visão espiritual. Tem pessoas que ouvem os nossos pensamentos e a gente não sabe disso, né? Começa a pensar um monte de coisa e a pessoa está do nosso lado ouvindo e nem tenta falar nada, a não ser que seja necessário. Não sente essa necessidade de dizer, eu estou escutando o teu pensamento, a não ser que seja necessário. Então, nessa parábola, Jesus também adverte, ressalta a importância da nossa sinceridade. A verdadeira crença, acreditarmos em Deus, que está presente em nossas vidas, que sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Deus e os seus mensageiros, que também aprenderam a ter essa visão mais profunda. Aí, Clóvis Tavares coloca assim, como se Deus não soubesse de tudo. Agora, vejamos o conselho amoroso que Clóvis Tavares dá às crianças e aos adolescentes. Vamos considerar aqui crianças no corpo físico, vivendo a infância, e crianças vivendo a infância espiritual, né? Nessa classe nós podemos nos incluir. Então, Clóvis Tavares falou assim, que você, filhinho, nunca proceda como o fariseu. Nunca se considere superior aos outros companheiros. Não se julgue melhor que seus irmãozinhos, nem mais inteligentes que seus colegas. Nunca fale de suas vitórias e nem dos valores que você julgue possuir. Também não faça exposição das boas coisas que você realizou. Pense no bem que você ainda pode e deve fazer. Orientações assim sábias, né? E essas orientações nós também sugerimos aos pais, aos responsáveis que têm a tarefa missionária, a responsabilidade de educar os seus filhos, que possam prestar atenção nessas recomendações de Clóvis Tavares. Estão em crescimento, estão em fase de aprenderem, de se modificarem. Com certeza, esses espíritos trazem atualmente um nível bem grande de inteligência, de capacidade intelectual, mas trazem também defeitos, vícios enraizados de vidas passadas que devem ser trabalhados. Lembrando sempre o exemplo da planta, né? Essa tarefa do jardineiro que direciona as plantas e coloca-as da maneira que devem ser, que até em momentos
precisos, podam as plantas para que ela possa renascer, florescer sem defeitos. Então, essa advertência, esse conselho é para as crianças ou adolescentes, mas tem que ser observado também pelos pais e responsáveis, para que possam estar trabalhando dentro desse projeto de transformação. Esse projeto de transformação, falamos projeto, porque ele vai visar também esse trabalho de preparo, esse preparo de previsão para que esses espíritos possam penetrar na sociedade, nos grupos sociais, longe do grupo do lar, longe do grupo doméstico. É um trabalho preventivo. Esse trabalho de educação, de evangelização desses espíritos, trabalho preventivo. É como esse trabalho que a gente faz, né, de prevenir contra determinadas doenças. Tem o processo de prevenir doenças. E esse trabalho aqui é um processo de prevenir doenças espirituais, enfermidades espirituais, que quando esses espíritos estiverem nos grupos que não são os grupos domésticos, elas terão a oportunidade de estar em convívio com a diversidade de comportamento. E esse tratamento preventivo vai justamente dar a esses espíritos os recursos necessários para saberem escolher na hora certa. Então, esse conselho também se estende para os orientadores, para os pais, para os responsáveis que estão nessa tarefa tão importante, tão sagrada. E também ele deu um conselho, né, muito bonito. Pense no... Esse a gente já falou, vamos repetir. Pense no bem que você ainda pode fazer e deve fazer. Não se preocupe em expor o que já foi feito. Aí ele fala assim, olha que interessante. Para que você nunca se orgulhe de nada que sabe ou faz ou possui, olhe o exemplo dos grandes missionários de Deus que passaram pelo mundo. Olhar o exemplo dos grandes missionários de Deus que passaram pelo mundo. É muito importante a gente pesquisar e estudar a vida desses espíritos missionários que vêm a serviço de Deus. Porque conhecendo as suas vidas, nós vamos ver a grandiosidade dos seus exemplos. Muitas das vezes, a grandiosidade de espíritos que vivem no anonimato. Não para o mundo, assim, para aqueles que o servem, mas assim, que não buscam de jeito nenhum de se exaltarem, né? Se colocarem a si mesmo em posição de relevância. Eles estão tão ocupados, né, tão preocupados em executarem a sua missão a serviço de Deus, que não precisam, eles nem precisam disso, porque o seu próprio comportamento já os eleva diante dos outros naturalmente. Então ele aconselha o exemplo de grandes missionários, e ele fala assim: veja como a sua vida, a nossa vida, é pobrezinha em relação à vida deles. E ele diz, não é para ficar desanimado diante disso. Porque justamente a presença deles entre nós é para nos animar, para nos mostrar o quanto se pode realizar com esforço, perseverança e boa vontade. Inclusive, muitos, a gente sabe que no início das suas vidas, eles não tiveram uma vida muito voltada para Deus, né? Mas quando eles foram despertados, eles se transformaram. Eles mudaram o seu comportamento e se tornaram grandes servidores do Cristo, grandes servidores de Deus. Então, olhar
a vida desses missionários não é para que nós nos desanimemos, não. É para que esses exemplos possam nos servir de força, de incentivo, de ânimo, para termos assim coragem de trabalhar o nosso interior e, ao mesmo tempo, sermos aquelas árvores que dão bons frutos. E nós vamos encontrar também essa parábola no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que tem como título maior Pedi e obtereis, quer dizer, peça e obterás. E nós vamos encontrar, nós retiramos dos itens 1 a 4, que fala da qualidade da prece. Nós retiramos alguns trechos. É muito importante esse capítulo, porque nós precisamos nos aperfeiçoar nesse ato de orar, para que a nossa oração tenha mais força, para que a nossa oração possa atingir realmente os planos superiores e ela possa criar uma atmosfera em torno de nós, um fio de ligação com o plano espiritual, para que possamos receber as forças necessárias. Então, lá nós retiramos, né, do item qualidade da prece. Olha só, a prece tem qualidades, tá vendo? E aí, Allan Kardec, né, depois de ele colocar os itens, né, lá das palavras do Cristo, ele diz assim: a qualidade da prece está claramente definida. A qualidade da prece está claramente definida nas palavras ditas por Jesus. Jesus disse: quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Aí nós vamos fazer assim, abrir um parênteses para falar, né? Lembrar que é positivo fazermos, né? Termos uma pessoa que ore por nós, que fale por nós e que nos facilite, né? Esse trabalho de estarmos meditando, ligados a Deus. Então, essa pessoa será o nosso representante, mas ele terá que ter essa postura de humildade, de não querer se elevar ali naquela posição tão séria em que ele é colocado para ser o representante, né, da oração que fazemos coletivamente. Então, é preciso que haja muito cuidado. Presença simples, humilde, para que haja realmente uma conexão com o plano espiritual e para que essa conexão possa se estender até aqueles que estão conosco em oração. Aí Jesus disse: não se engrandeça por muito orar, porque não é pela multiplicidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então não é preciso ficar falando, nem ficar buscando palavras bonitas. O sentimento é que irá inspirar as nossas palavras. E, na maioria das vezes, se esse sentimento for superior, será o benfeitor espiritual que está dirigindo o trabalho que irá falar através de nós. Irá nos inspirar. Então, é muito importante. Não é o muito falar que irá atrair a presença e o apoio dos bons espíritos, mas sim a sinceridade das nossas palavras. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Agora, vamos analisar as palavras com que Jesus encerrou essa parábola. Ele disse assim: todo aquele que se exalta será humilhado, porém aquele que se humilha será exaltado. Vamos entender aqui nesse contexto o que significa aquele que se exalta. É o seguinte: é aquele que a si mesmo engrandece, aquele que se torna
orgulhoso. E aquele que se humilha? Qual é o sentido real nesse contexto? É no sentido de se tornar humilde em suas atitudes, sem perder a dignidade, sem perder o respeito por si mesmo, sem significar fraqueza. Então, esse humilhar-se aqui é uma coisa muito séria, não se deve confundir. Olha que importante, no sentido de se tornar-se humilde, mas a humildade real, sem perder a dignidade, não é preciso isso, sem perder o respeito por si mesmo, sem significar fraqueza. E nós nos lembramos de que o maior exemplo da verdadeira humildade foi dada por Jesus. Será sempre a presença de Jesus entre nós. Toda a sua vida foi um exemplo de humildade. Considerando que ele, o Cristo, é o governador do nosso mundo. Foi aquele que Deus deu a missão de coordenar os trabalhos da criação do nosso mundo. Então, olha o que significa o Cristo em nossas vidas, o que significa o Cristo para o nosso mundo. E qual foi o comportamento dele? Já em vir, né, da esfera luminosa em que ele vibra para estar conosco, né, nesse mundo de provas e expiações, já foi o maior exemplo de humildade, maior exemplo de amor. Mas nós retiramos, nós destacamos para poder lembrarmos ainda mais, né, da humildade verdadeira, foi a passagem do julgamento. Quando ele foi interrogado por Pilatos, o que nós observamos? Ele simplesmente respondeu. Quando perguntou se ele era o Cristo, o Messias, ele disse: tu o dizes. Foram as suas únicas palavras. Você mesmo está falando. Eu sou rei, mas o meu reino ainda não é deste mundo. No livro Há 2000 anos, Emmanuel conta que naquela hora em que o Cristo estava preso, antes de ser levado a julgamento, aquele julgamento que foi o povo, né, que determinou, que escolheu Barrabás, Emmanuel tem uma parte assim, muito importante. Ele conta que um homem que tinha acesso direto a Pôncio Pilatos e a Públio Lentulus, não sei se eu estou pronunciando certo, esse homem teve a oportunidade de conversar com Jesus. E ele falou para Jesus por que ele não se defendia. De acordo com a observação feita por ele, aquela condenação, aquela acusação era injusta. Não tinha porque ele tinha direito de defesa. Esse homem falou com Jesus. E Jesus, quem tem esse livro, vamos recordar lá, porque são palavras assim, muito sérias, Jesus explicou para esse homem que não ia se defender. Primeiro, porque aí a gente conclui, os benfeitores espirituais nos dizem, não havia como, que palavras dizer? Aquele julgamento era totalmente injusto, não tinha razão de ser perante a justiça verdadeira, mas ele estava ali diante daquelas grandes autoridades religiosas, né? Autoridades no sentido que era a presença de Pilatos, que era o maior representante do Império Romano ali no momento, e eles estavam perguntando coisas, estavam fazendo interrogatório que não tinha nada a ver. Eles sabiam que ele era inocente. Todos sabiam que ele era inocente. Então, o que ele ia falar? Nós nos lembramos também, quer dizer, ele preferiu silenciar. Isso aí, esse homem ouviu das suas palavras, da própria palavra do Cristo, e ele foi lá contra a gente. Ele é inocente.
ele tem direito de se defender, ele pode se defender, e ele preferiu silenciar. Ele é inocente, ele falava isso para Pilatos e para aquele senador, que era também representante do Império Romano. Ele é inocente e ele não quer se defender. Aí nós nos lembramos de uma recomendação interessante assim de Jesus, quando ele falou assim, olha que coisa interessante: não jogueis pérolas aos porcos. Aí, será que Jesus falou isso para nos humilhar? Para humilhar aqueles que não estavam ao alcance dos ensinamentos? Não. Refletindo, pérolas, para alguns, era uma coisa de alto valor. E para os animais? Para os porcos que ele citou, não sei por que ele citou isso. Teria algum valor as pérolas? Serviria de alimento? Nem de alimento serviria para os porcos. Então, ele quis dizer o seguinte: tudo tem uma hora, tudo tem um momento, de acordo com o entendimento, com a evolução de cada um. Tanto é que ele falou: eu tenho muitas coisas para lhes dizer, mas não é a hora. No momento não estás preparados para entender. Depois a gente viu que era porque tanto pela evolução espiritual daquele tempo, como também pela falta de recursos científicos que pudessem comprovar as suas palavras. Então ele disse: tenho ainda muitas coisas para lhes falar. Ele sabia de muita coisa, era governador do planeta, mas ainda não é o tempo. Tempo virá em que podereis realizar tudo o que eu faço e muito mais. Né? Por quê? Porque naquela hora não estavam preparados. Então tudo tem seu tempo. E Jesus silenciou. A gente aprende com Jesus também que o tempo e as nossas próprias atitudes é que poderão confirmar algumas coisas que nós não podemos provar no momento. Há coisas que não há como provar, mas o tempo vai responder, o tempo vai mostrar. Foi isso que aconteceu com os missionários, com aqueles que foram sacrificados, com aqueles que foram humilhados, né? Em termos, o tempo mostrou. A maior parte dos missionários só foram reconhecidos depois que desencarnaram. Aí que foram ver o valor real de cada um. Então Jesus falou isso. E aí nós vamos encontrar, dentro desse conceito lindo que ele disse, aquele que se humilha, a verdadeira humilhação será elevado. Nós temos lá no livro Boa Nova, no capítulo 29, que tem o título Os 500 da Galileia. Leiam esse capítulo, gente. É muito consolador, é muito esclarecedor, fortalecedor nesses tempos que nós estamos vivendo. É muito bonito. O irmão X narra com uma beleza poética, né? Muito engrandecedora. Então, em Boa Nova, capítulo 29, os 500 da Galileia, nós tiramos alguns trechos que vai aí ressaltar isso que nós falamos da verdadeira humildade do Cristo e da realidade daquele que se humilha será exaltado. Onde que será exaltado? Muitas das vezes só no plano espiritual. Muitas das vezes depois de passados até séculos para ser reconhecido o real valor de determinadas pessoas que passaram pelo nosso mundo. Então lá conta assim. Tirei trechos, tá? Mas leiam que é muito bonito. Depois que Jesus partiu, tá? Depois da crucificação. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário, onde eles estavam acostumados a se reunir. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoavam a assembleia de fiéis seguidores do Mestre. Por intuição,
todos tinham a impressão de que ele voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa, para receber as claridades das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo apareceu no alto do monte iluminado pelos últimos raios de sol. E aí ele fez, assim, dirigiu as palavras aos 500 da Galileia que eles estavam presentes. Essas palavras, resumindo, foi uma recomendação para que seguissem os passos dos seus discípulos no caminho espinhoso que eles iriam seguir. Ele disse, repetiu aquelas palavras: enviei os meus discípulos, os meus apóstolos, como ovelhas no meio de lobos. Eu vos recomendo que sigais os seus passos no difícil caminho, no caminho espinhoso. Então, ali Jesus, ele recomendava àquela multidão que ali estava que ouvissem os seus discípulos e seguissem os seus passos. Era assim, como se fosse, era, né, um testemunho de confiança aos discípulos. Vocês podem seguir os seus passos, porque eles são os meus reais representantes. E aí foi então que aqueles presentes observaram o mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em direção à sua gloriosa esfera do infinito. Quer dizer, elevar-se rodeado de luz. Aquele que se humilha, no bom sentido, será elevado. Como esse exemplo maravilhoso que a gente vai encontrar, né, em Boa Nova. Leiam que ele é engrandecedor, fortalecedor, vai dar assim entusiasmo novo para todos nós. Nós agradecemos, né, a presença de todos, a ligação amiga, e vamos agradecer a Deus por esses momentos. Senhor, só nos resta te agradecer pela nossa voz, por esses recursos que nos foram trazidos, Senhor, através dessas obras luminosas, através desses benfeitores incansáveis, desses espíritos, Senhor, que reencarnaram entre nós, que desempenharam a sublime tarefa de falar, de escrever em Teu nome. Abençoados sejam, Senhor, que a Tua luz, que a Tua glória possa envolvê-los hoje e sempre. E queremos te pedir, Senhor, que essa atmosfera de paz possa envolver os nossos irmãos enfermos, a nossa irmã Deuseni, seu pai, a nossa irmã Edith, Sheila e tantos outros que vão pelo nosso pensamento. Que a tua paz, o teu amor possam envolver-nos hoje e sempre. Que assim seja.